momento atual. O julgamento, o imperador, pajem de ouros, rainha de copas, 2 de paus, 5 de paus, 7 de espadas, 2 de ouros, o pendurado e rei de ouros. Signo de Virgem inicia com a energia do karma, que é o arcano julgamento. Eu vejo que muitos de vocês podem estar passando por um processo de despertar de consciência a respeito do passado amoroso de vocês. Alguns podem estar passando por um processo de autoanálise que está gerando esse despertar de consciência. Vejo que alguns de vocês podem também estar, para quem está lidando com alguém, é bem possível que vocês estejam lidando com uma pessoa que vocês possuem uma relação kármica. Carta do Karma indica isso. E eu vejo que vocês, através dessa relação, vocês têm a oportunidade de se libertar de não só questões de vidas passadas, para quem acredita nisso, como também relacionada ao passado dessa vida, dessa existência. Sejam padrões de comportamento, padrões de pensamento, sentimentos atrelados ao passado, seja relacionamentos passados ou até a fase da infância aqui. E eu vejo que muitos de vocês podem estar passando por essa libertação, seja através desse processo de autoanálise, seja também se relacionando com uma pessoa que vocês têm essa ligação kármica. E é possível também que alguns de vocês estejam lidando com uma pessoa que ressurgiu, uma pessoa do passado que ressurgiu recentemente e que tem a intenção de ter uma nova chance aqui com vocês. E esse fato para alguns também está causando essa autoanálise. O imperador como obstáculo indica que alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que tem forte influência do signo de Áries ou Capricórnio, principalmente uma figura masculina. O imperador tem a energia principal aqui masculina. E eu vejo que como obstáculo, eu vejo que alguns de vocês podem ter questões relacionadas ou mulheres, no caso de Virgem, que já foram casadas no passado, podem ter questões relacionadas ao ex-marido, onde vocês se relacionaram com uma pessoa um homem que era bastante autoritário, poderia ser tirano. A energia do imperador como obstáculo, ele vibra mais para o lado negativo. Então, poderia ser muito controlador, ou um homem que era desorganizado, um homem que talvez não era
não era responsável, não era fiel também. E eu vejo que alguns de vocês podem ter questões relacionadas à figura do marido. Outros de vocês, agora de forma geral, pode ser relacionada à figura do pai. Ou a mãe, caso alguns de vocês tiveram uma mãe aqui, ou ainda tem, uma mãe onde foi a provedora da família e tinha essas características, principalmente na fase da infância de vocês. Então eu vejo que o obstáculo ou é uma pessoa aqui com essas características no momento atual que vocês estão lidando, principalmente uma pessoa do passado. Então, para alguns de vocês é um ex-parceiro ou parceira, ou realmente tem relação com a família, a figura do pai principalmente, ou uma figura de autoridade aqui que vocês consideram como pai. E o obstáculo é justamente superar essas questões do passado, seja relacionado à família ou a um relacionamento passado, porque como é um arcano maior, o imperador, eu vejo que esse obstáculo tende a ser mais difícil a ser superado. E é possível que alguns de vocês, por terem tido uma relação com uma pessoa assim, seja num relacionamento ou familiar mesmo, como eu falei, a figura do pai aqui, muitos de vocês podem acabar repetindo esses comportamentos dessa pessoa através dos relacionamentos. Então, por isso que está sendo necessário vocês fazerem uma autoanálise aqui com a energia do julgamento do karma, para vocês conseguirem perceber se não estão repetindo os mesmos comportamentos dessa pessoa que vocês lidaram. E alguns continuam lidando, se for um familiar, principalmente aqui, para que vocês consigam se libertar desse padrão de comportamento e conseguir integrar essa energia do imperador, que é o obstáculo. No caso, ao lado positivo, que seria uma pessoa que tem responsabilidade, uma pessoa organizada, e essa energia é muito importante para a área profissional, para a gente conquistar as coisas no mundo material. Então, alguns de vocês podem ter dificuldade em serem organizados, em lidar com questões relacionadas ao trabalho, a dinheiro, e que essa dificuldade tem relação com essa relação que vocês tiveram com essa pessoa no passado. O pajem de ouros como a base indica que alguns de vocês podem ter filhos aqui, ou estar lidando com uma pessoa que tem filhos. E nesse caso eu vejo que há a forte influência dessas questões, principalmente relacionadas ao sustento, ao apoio material desses filhos. Para alguns de vocês pode ser uma filha aqui, seja criança ou adolescente, e que influencia muito a situação atual. Para outros de vocês pode ser o caso de alguns de vocês estarem lidando com estarem inexperientes na área profissional e financeira, como por exemplo, alguns de vocês estarem iniciando uma nova carreira e não terem experiência, ou alguns podem estar adotando uma posição de estudantes, por exemplo, seja voltando ao colégio, porque eu vejo que alguns podem retornar aqui, alguns podem não ter terminado o colégio na época que deveria ter sido, e por isso há essa posição de estudante, ou estão iniciando um curso aqui que pode ajudar na área profissional aqui. Em todo caso, existe uma energia de imaturidade na área material, que é a influência, tá sendo a principal influência aqui das situações do momento. Seja a influência realmente de filhos, questões relacionadas ao sustento e ao apoio material aqui, ou
vocês aqui sendo aprendizes nessa área profissional e financeira. Para quem está solteiro, pode ser o caso de ter surgido uma pessoa interessada em ter um relacionamento de longo prazo com vocês, só que essa pessoa talvez não tinha ou não tem aqui tanta estabilidade a oferecer no momento, por ela ou ser estudante ainda, e no caso depender dos pais, materialmente falando, ou essa pessoa está iniciando uma carreira nova e não tem tanta estabilidade assim na profissão. Então alguns de vocês podem estar lidando também com uma pessoa assim, e isso influencia muito o momento atual. A Rainha de Copas no passado recente indica que alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que tem forte influência do signo de água, Câncer, Escorpião ou Peixes. A Rainha de Copas tende a ser uma pessoa muito sensível, intuitiva, é uma pessoa muito acolhedora, empática, uma pessoa que tende a ser um pouco sonhadora também, tende a ser espiritualizada e tem uma energia muito maternal. Alguns de vocês podem ter lidado com uma pessoa assim. Para alguns de vocês, essa pessoa do passado que está retornando e que ainda possui sentimentos por vocês e que eu vejo aqui que pode ser recíproco. Outros de vocês podem ter adotado essa posição da Rainha de Copas e no passado recente pode ter acontecido de vocês ficarem muito reflexivos sobre o passado. Uma pessoa específica do passado ou realmente experiências aqui amorosas do passado. Tanto que está gerando essa autoanálise, esse processo de autoanálise, de despertar. Alguns de vocês podem estar despertando o lado intuitivo através desse despertar de consciência relacionado ao passado. E então eu vejo esses dois cenários aqui. Alguns de vocês podem se identificar com as duas coisas, de estarem lidando com uma pessoa que tem essas características, que é do passado de vocês e que ainda possui sentimentos, e vocês também terem adotado essa energia da Rainha de Copas de ficarem reflexivos acerca do passado e que provavelmente vocês ainda têm sentimentos aqui atrelados ao passado. O 2 de paus como centro de atenção indica que há tendência de haver dúvidas a respeito, seja do relacionamento, para quem já está no relacionamento, seja a respeito de investir ou não num novo relacionamento, para quem está solteiro. Eu vejo que alguém aqui pode estar adotando uma posição de indecisão, de ficar no planejamento, e a tendência de alguns de vocês, como 2 de paus, e paus é do elemento fogo, eu vejo que para quem está lidando com uma pessoa que tem forte influência dos signos de fogo, como saiu Áries aqui, pode ser mais essa pessoa. Mas vocês também podem se identificar com isso. A tendência de alguém aqui ficar muito nas dúvidas, no planejamento, e não tomar a iniciativa que precisa ser tomada. Seja a respeito de resgatar um relacionamento, seja investir num novo relacionamento, seja se libertar de um relacionamento. Eu vejo que há dúvidas aqui e há a tendência de não haver um avanço se uma decisão não for tomada. O 5 de paus no futuro próximo indica que é bem possível que, se ficarem aqui, vocês ficarem nessa energia da indecisão e do planejamento, sem colocar esse planejamento na ativa aqui, é bem possível que haja conflito. Seja conflito com outras pessoas, seja realmente um conflito interno, de acabar dificultando de vocês terem a situação
resolvida e dificultar também o avanço da situação. Então, é possível que alguns tenham dúvidas a respeito de opções, por exemplo, e não fazem uma escolha, e isso resultar na competição entre as pessoas e mais dificuldade. Para outros de vocês, pode ser dúvidas a respeito do relacionamento e não tomar uma decisão, e isso acabar gerando conflitos com o parceiro, seja por ciúmes ou por conta de interferência de terceiros, interferência de familiares, por exemplo, amizade, e até a influência da área profissional também. Então eu vejo que há uma tendência aqui de vocês lidarem com conflitos, terem que lidar com conflitos, seja com outras pessoas ou esse conflito interno, que precisará ser resolvido aqui. E quanto ao tempo, eu vejo que dentro de 5 semanas essa situação ocorra, se vocês ficarem nessa posição passiva de não tomarem uma decisão aqui, não fazer uma escolha. O 7 de espadas nos temores indica que para quem está se relacionando com alguém, há muito medo de que essa pessoa esteja sendo desonesta, que essa pessoa esteja ocultando algo de vocês, que essa pessoa esteja mentindo para vocês, que talvez essa pessoa não queira aproximação para alguns de vocês, por conta da postura aqui defensiva. E eu vejo que o 7 de espadas fala muito de enganos, seja alguém enganando a outra pessoa, seja auto-engano aqui. Então, como está na casa dos temores, eu vejo que, e foi a única carta de espadas que saiu, então eu vejo que para alguns de vocês a desconfiança de vocês em relação ao outro pode estar gerando esses temores, então tomem cuidado para não ser uma questão de autossabotagem. Para outros de vocês, pode realmente a postura da outra pessoa pode estar gerando essa insegurança e talvez seja necessário vocês melhorarem a comunicação. Agindo com diplomacia, que o lado positivo do 7 de espadas seria a diplomacia aqui. Vocês escolherem as palavras certas para falar com a outra pessoa, evitando, claro, de ocultar informações, de agir com desonestidade aqui ou com uma certa dissimulação. Para quem está solteiro, eu vejo que pode existir muita desconfiança em relação às pessoas que vocês acabam conhecendo. Então, é preciso, e há também esse medo de alguém acabar sendo desonesto aqui, se for a pessoa do passado, da pessoa, vocês terem medo da pessoa não estar sendo honesta com vocês. E vocês precisam também tomar cuidado se não é uma questão de autossabotagem. O 2 de ouros no ambiente indica que para quem está se relacionando com alguém, eu vejo que essa pessoa está insegura na situação. E eu vejo que para muitos de vocês, essa pessoa pode estar tentando se flexibilizar aqui, porque é possível que muitos de vocês estejam lidando com uma pessoa que está focada na área profissional, em alcançar um nível de estabilidade, e por conta disso essa pessoa pode estar tentando equilibrar o tempo que ela gasta nessa área com o tempo que ela investe no relacionamento. Então pode ser o caso de vocês perceberem uma certa instabilidade dessa pessoa no comportamento, até perceber que uma hora a pessoa pode estar bem emocionalmente, em outra hora essa pessoa pode estar um pouco mal. Pode existir essa instabilidade e isso também acabar sendo projetado no relacionamento. E para quem está solteiro, eu vejo que as circunstâncias do momento estão gerando essa insegurança em vocês.
é possível que alguns de vocês acabem lidando com uma pessoa que vai... ou vocês acabam lidando com uma pessoa que vai adotar essa postura, ou são vocês aqui, quem está solteiro, tendo que lidar com duas pessoas, e isso gerar aqui insegurança, dúvidas, porque o 2 de ouros é outra carta de dúvida. Então pode ser o caso de quem está solteiro acabar lidando com duas pessoas que têm o potencial de vocês investirem num relacionamento de longo prazo e vocês ficarem em dúvida em qual escolher, e muitos de vocês podem acabar tentando administrar essas duas pessoas até conseguir fazer uma escolha. E é justamente essa postura de tentar administrar as opções é que vai acabar gerando esse conflito que eu falei no futuro próximo. O pendurado no emocional indica que para quem está num relacionamento pode sentir que a relação não está avançando, e alguns de vocês podem sentir que vocês estão numa posição desconfortável de espera, seja pelo retorno de alguém do passado, seja para o relacionamento avançar aqui. Eu vejo que nesse caso, para quem está se sentindo assim, numa posição desconfortável e como se estivesse esperando por algo, eu vejo que é muito da perspectiva de vocês. Alguns podem estar acomodados no relacionamento ou na situação que está e achar que precisa que algo aconteça ou o surgimento de alguém para que a situação mude. Só que cabe a vocês aqui sair dessa posição do pendurado e fazer algo a respeito. E eu vejo que muitos de vocês estão nessa posição aqui de possível espera, e já pode levar um tempo aqui, porque o pendurado geralmente fala uma espera longa. E eu vejo que alguns podem estar nessa posição por conta de indecisão. Tem duas cartas aqui falando de dúvidas. Seja indecisão de vocês ou da pessoa que vocês estão lidando. Então pode ser o caso de alguns de vocês estarem lidando, por exemplo, com uma situação de triângulo que já leva muito tempo, e vocês podem estar esperando que a pessoa tome uma decisão, mas pelo visto essa pessoa não está tomando. Então vocês se sentem sacrificados na situação, mas ao mesmo tempo não fazem nada a respeito. É como se anulassem aqui, porque a carta do pendurado também pode falar sobre isso, da pessoa se anular ou se entregar demais aqui no relacionamento. Isso gera uma posição de sacrifício. Então tomem cuidado para vocês não estarem se sabotando aqui por conta de um relacionamento ou de uma situação. Mas de forma geral não só indica isso, pendurado no emocional, como eu vejo também realmente o sentimento de sacrifício aqui, de alguns sentirem que tem que se sacrificar ou ter que abrir mão de algo aqui para conseguir fazer com que a situação avance. Então o pendurado, como conselho, pede para que vocês busquem ampliar a percepção de vocês sobre a situação, porque alguns de vocês podem estar tendo a percepção limitada. E como eu vejo duas cartas aqui que tem um sentido muito espiritual, é bem possível que vocês tenham que realmente despertar aqui a consciência para questões relacionadas à espiritualidade. Alguns de vocês podem estar despertando mesmo, como eu falei, despertando as capacidades intuitivas, e que pode ajudar vocês a tomarem uma decisão aqui para que vocês não repitam o passado. O Rei de Ouros, como conclusão, indica que alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que tem personalidade parecida com a de vocês, dos signos de terra, Touro, Virgem ou Capricórnio, principalmente a energia de Capricórnio aqui.
E eu vejo que vocês estão lidando com uma pessoa que tem um foco maior na área profissional, valoriza aqui a estabilidade em todas as áreas. E é bem possível que alguns de vocês identifiquem essas características do Rei de Ouros no parceiro. É justamente essa pessoa que está tentando equilibrar aqui o tempo por conta desse foco na área material. Outros de vocês podem lidar com esse Rei de Ouros ser a mesma energia do Imperador aqui. De ser uma pessoa que inclusive pode ter o controle das finanças. Alguns de vocês podem depender dessa pessoa materialmente falando. E isso influencia muito a situação. E para quem está solteiro, eu vejo uma pessoa surgindo interessada em ter um relacionamento. O Rei de Ouros tende a ser uma pessoa madura, pode até ser uma pessoa muito mais velha, e é uma pessoa que tende a ter uma certa estabilidade já material. Então eu vejo que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa do passado e uma pessoa nova. E vocês terem que escolher entre essas duas pessoas. E também pode ser um familiar aqui influenciando. Para alguns de vocês, caso vocês ainda dependam aqui de um familiar, financeiramente falando. Para outros de vocês, o Rei de Ouros pode ser a energia de vocês também, de alguns de vocês estarem focando mais em alcançar o nível de estabilidade, seja para tornar um relacionamento mais estável ou para investir num novo relacionamento aqui. É isso, eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos numa próxima previsão. Até lá!